aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Mateuso. E hoje vamos de Yu-Gi-Oh! Sua vez! O baralho do capeta. Meu amigo Mateuso, Tamo junto, tá? Na minha timeline apareceu. Gostei muito e falei, caraca, Yu-Gi-Oh! Pronto. Temos que reagir porque Yu-Gi-Oh! É da nossa infância. Eu joguei demais. Tanto do Play 1, Play 2, Game Boy, joguei um monte. Assistiu? Assisti muito. Eu acho que o Mateuso vai pegar aqui, fazer um resumão dos torneios do Pégaso e mostrar um pouco da experiência dele que, por incrível que pareça, é ou foi igual a da gente, porque a gente também é da mesma geração. Cara, então, bora conferir, simbora. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã. Parte React. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Lembra como se fosse hoje? Estava lá o jovem menino Matheus na casa do seu primo. Sim, na casa do seu primo. Mas naquele dia não houveram jogatinhos de PlayStation 2, como vocês estão acostumados a eu contar aqui. Na verdade, ele pegou uma caixinha de papelão personalizada por ele mesmo. E quando ele abriu ela, são cartas de Yu-Gi-Oh! Sua vez! Meu primo. De primeira eu não lembrei daquele nome, mas após ele mostrando as cartas, eu fui reconhecendo algumas e percebi que era de um desenho que tava passando na TV Globinho. Um desenho onde um grupo de amigos embarcava para uma ilha e lutava usando cartas que invocavam monstros e tal. E ali, meus amigos, foi amor à primeira vista. Já de cara eu fiquei completamente apaixonado por aquelas ilustrações e já perguntei pro meu primo, né, onde é que vende isso aí? Nisso ele me levou até o lugar onde vendia as cartas. Clássico. E era um daqueles estabelecimentos onde você não entrava dentro. O vendedor te atendia na rua por uma janelinha. E como o sol tava batendo na nossa cara, nem dava pra ver o que tinha dentro, nem quem era o misterioso vendedor que vendia aquelas cartas. Tudo que eu vi foi uma mão recolhendo a minha nota de R$1 e em É o novo! 4 pacotinhos de papel, que era de onde vinham as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Dentro dos pacotes vinham cartas aleatórias, que podiam ser boas ou ruins, e o que define uma carta como boa nessa época Era o ataque. era se ela já tinha aparecido no desenho. Na época, as cartas vinham com aquele fundo censurado do anime, o fundo marrom com a bola preta, que substituía o fundo de trevas em espirais lá. Eu confesso que gostava dessa versão censurada. Só que algo estranho aconteceu. Do nada, um dia eu fui visitar meu primo e pra minha surpresa, ele já não ligava mais pra Yu-Gi-Oh! Fui no lugar onde vendia as cartas e elas não eram vendidas mais, pois após o desenho misteriosamente sumir da TV Globinho, Yu-Gi-Oh! Acabou sendo apagado da memória das pessoas. Parecia que tinha sido algo forçado. Isso era o que eu sentia, e ali eu achei que a época do Yu-Gi-Oh! Havia passado, como vários outros desenhos também passaram a febre, e muito provavelmente eu nunca mais ouviria falar dele. Mal sabia eu o que me esperava. Após um bom tempo sem ouvir falar de Yu-Gi-Oh! Novamente, um colega meu, que eu vou chamar aqui de Ra, chegou pra mim e falou: sabe aquelas cartinhas que você leva pro colégio? Eu acho um lugar que vende elas. Eu tinha mania de levar minhas cartas pra escola, só pra ficar olhando mesmo. E a situação delas já tava bem triste, porque elas eram antigas e de tanto eu ficar passando elas, já tava tudo riscado e as bordas estavam todas desgastadas. Quem é? Sabe o que eu fazia? Emplastificava. Eu emplastificava todas. Mentira! Tô te dizendo. Rapaz, não, Batman, Eu preparado. Porque no começo não, tá? No começo ficaram desse jeito. Eu fiquei, caraca. Aí como a gente compra um monte, vem um monte de repetida, eu comecei a fazer com as repetidas. E aí foi até todas estarem plastificadas e protegidas. Vou pegar essa. Aí já teve cartinha de Yu-Gi-Oh! Véia, sabe como elas ficam desgastadas com o tempo. Mas eu fui com ele até essa tal vendinha, ele chamava de Buril, e após virar umas duas ruas e entrar em um beco, chegamos na tal Buril. Ali o dono vendia principalmente peças de bicicleta, mas também vendia outras variedades, como os pacotinhos das cartas do Yu-Gi-Oh! Que ele juntava os bolinhos naqueles elásticos amarelos, tá ligado? E até mesmo vendia álbuns de figurinhas. Nossa! Mundo, mas aqueles sobre desenhos da TV. Era legal, mano. Álbuns era que os adesivos eram numerados e no álbum tinha vários campos que caso você preenchesse, ganhava. Você poderia ganhar alguns brindes especiais. O álbum inclusive era de graça. Tu nunca ganhou? Eu ganhei. Não foi? Ganhei. Assim, os primeira paia era, mas ganhei. Tu ganhou o quê? Eu já ganhei aquele Resta 1. Já ganhei aquele brinquedo lá dos peixes que a gente pesca assim. Já ganhei como é? Uma dama.
Já. Foi, ganhei. Rapaz. Assim, lógico que tinha uns prêmios muito mentirosos, né? Tinha assim, bicicleta, não. Aí já era demais. Você ganhou uma bicicleta? Não, só ganhei os painhão. Os painhão eu ganhei. Você comprasse os pacotes com as figurinhas. E nesses álbuns aí eu cheguei a ganhar um baralho, um pega-varetas e até mesmo um tabuleiro de dama. Mas é clássico. Caraca, a gente ganhou quase a mesma coisa, ó. Completava, gente. Oh, meu Deus, a gente vai comprar só pra você completar e ganhar. Bora. Existe? Nem sei se Acho que existe. não existe mais, não. Nas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Agora o fundo delas era o fundo Trevoso Padre Online. Trevoso. Vinha com as cartas da nova temporada. Ah, GX! Infelizmente a variedade de cartas era bem menor, começou a vir muita carta repetida. Parece que eles pesquisaram ali cartas de Yu-Gi-Oh! PNG no Google. Cataram as 50 primeiras imagens que apareceram e mandaram já pra gráfica. Não se preocuparam nem das cartas se completarem. É tanto que eu fiquei traumatizado com um tanto de perna do Exódia que eu juntei nessa época. Tava pra montar um deck só de perna do Exódia. E também vinha muitos monstros fusões, mas ao mesmo tempo não vinha uma única polimerização. Como que eu ia invocar as fusões? Bem, isso não era um problema, afinal de contas, em cada rua do Brasil haviam regras diferentes para se jogar Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, em Yu-Gi-Oh! Cada jogador tem um deck, que é um conjunto de cartas que deve ter no mínimo 40 cartas. Exato. Essas cartas podem ser mágicas que têm efeitos variados, tipo bufar um monstro, destruir uma carta, resgatar uma carta, etc. As cartas armadilha, que são cartas que geralmente são ativadas com a ação do oponente, por exemplo, ele te ataca e a carta armadilha devolve o dano, destrói o monstro. É tipo isso, tá ligado? E o principal, as cartas monstros. Cartas que tinham dois status, o ataque e a defesa. As cartas monstro tinham essas estrelinhas abaixo do nome, e as estrelinhas eram o level do monstro. Todo jogador podia invocar um monstro por turno, porém você só podia invocar normalmente os monstros com até 4 estrelas. Os monstros que tivessem 5... Aí já é as regras do torneio do Kaiba. Porque na do Pegasus, meu amigo, você podia fazer o que quisesse. O Yugi lá no começo, se você lembra, bota o Mago Negro, bota o Rei Caveira, bota o Gaia. Depois do torneio do Pegasus, não, aí é muito apelão você colocar no baralho direto um monstro de 6 estrelas pra cima. Não, você tem que sacrificar o monstro pra colocar o outro mais forte. Ah, tá, beleza. Eu pensei que ele ia falar do anime, ele só tá falando do baralho. Beleza. 6 estrelas precisavam que você sacrificasse um monstro no campo para poder invocá-los. Já os de 7 ou mais você precisava de 2 monstros no campo. Nessa época existia também as cartas rituais, que eram esses monstros com a carta azulzinha e que só podia ser invocada através da carta mágica do seu ritual específico. Por exemplo, uma das minhas cartas favoritas rituais, o Soldado do Lustro Negro. Para invocá-lo, você precisava ter na mão o próprio Soldado do Lustro Negro, a carta mágica ritual do Lustro Negro, que permite você invocá-lo após você sacrificar monstros da sua mão do campo, que a soma das estrelas sejam iguais ou maiores do level do Soldado do Lustro Negro, e só depois disso tudo você podia invocá-lo no campo. Sim, bem complicado de invocar esses monstros. É daí que tem as cartas fusões, que você precisava dos monstros necessários para fazer a fusão. A carta fusão dizia os monstros que você precisava ter, e precisava da carta mágica de fusão, que quase sempre era a polimerização. O monstro fusão vinha de um deck separado, que ficava na esquerda, é o chamado extra deck. Isso. Sim, bem mais fácil que a invocação ritual, já que você não precisava do monstro especial na mão para invocá-lo. Ele já estava ali do lado e você só precisava da carta fusão e das matérias. E acima do extra deck havia esse espaço aqui, que era para as cartas de campo. Cartas mágicas que permaneciam no campo para dar adicional específico de monstro. Um desses campos, inclusive, faz parte de um dos arquétipos mais nostálgicos de Yu-Gi-Oh! O Reino Toon. Embora a gente lembre mais desse deck pela carta Mundo Toon, eu lembro até hoje, quando eu estava assistindo o duelo final da Ilha dos Duelistas, finalmente os protagonistas chegaram para lutar contra o Pegasus, o grande vilão final do anime, e aí a gente se perguntava que tipo de monstros demoníacos será que esse cara tem, e aí a resposta foi desenhos animados. Um deck focado em um mundo de fantasia com personagens cartunescos. E a parte mais da hora desse deck foi quando ele começou a pegar os monstros dos outros duelistas, tipo o Kaiba e o Yugi, e transformou em personagens Toon, tipo o dragão branco de olhos azuis Toon, que é fofinho demais, e de longe o que eu acho que é o mais foda de todos, o Rei Caveira Toon. Na moral, o cara pegou um dos monstros mais intimidadores do Yugi e transformou nisso aqui. Na moral, você é muito foda, velho. Pode.
E por último, quando a carta era usada ou destruída durante o duelo, você deixava a carta em um deck separado que ficava à frente do seu deck normal. E esse deck era chamado de cemitério. Isso que eu expliquei pra vocês é o básico do Yu-Gi-Oh! E já nessa época existiam várias cartas que quebravam as regras que eu acabei de falar. As cartas de efeito? Era a mágica do Yu-Gi-Oh! Uma carta específica sendo puxada no momento certo poderia virar completamente o jogo. Mas por que eu me dei o trabalho de explicar tudo isso? Bem, primeiro porque sempre tem alguém que não sabe nada disso, mas clica no meu vídeo porque, sei lá, se interessa pelo que eu vou falar. Isso daqui é, como ele falou, é o básico do básico. É muita regra. Eu nunca joguei, gente. É muita regra. Fora que ele tinha um espaço em cima do cemitério que ele não explicou, que é aonde ficam as cartas banidas. E às vezes você tem que sacrificar do próprio cemitério pra lá, ou tem carta de efeito que manda a carta direto pra lá. E são essas cartas que não podem voltar, porque elas estão banidas. No cemitério pode voltar com um monte de renasce pra pegar monstro, ou outras mágicas pra pegar mágica. Mas quando é banida não pode. Ah, rapaz, muita regra. É, meu amigo. Então eu queria dar a mesma explicação que o meu primo deu pra mim naquela época. Pois esse mesmo primo aí, quando começou a perder os duelos, bem... ele começou a inventar efeito especial secreto das cartas. Ai, meu Deus. Como o buraco negro dele que não. Yu-Gi, Ele não engolia apenas os monstros do campo. Ele engolia as mágicas, as armadilhas, o cemitério, o deck dele, o meu. E eu olhava tudo isso e dizia, parece verídico, primo. Isso foi uma época que ninguém se questionava do Yugi roubando no desenho. Hoje em dia a gente sabe que ele é um ladrão, né? Eu só lembrei de quando ele duelou com o Joey, o cara usou o efeito do Mago do Tempo, que é envelhecer o monstro do adversário pra ele ficar mais fraco, só que aí quando ele envelheceu o Mago Negro do Yugi... eu vou vencer! Eu contra-ataco com as brumas mágicas de Makio. O Mago do Tempo Oh, mentira! o Mago Negro. Mas ele ficou mais forte, não mais fraco. A idade traz consigo a sabedoria. 1000 anos de sabedoria que o transformaram no Sábio Negro. Pra mim faz sentido. Como pôde usar o Makio se ainda era minha vez? Com mágica. Mas parece que inconscientemente a gente sentido. aprendia a roubar nos duelos também. Então alguém viu que o Yugi tava roubando e começou a fazer o mesmo. Um amigo do meu primo fez aquilo com ele, o meu primo fez comigo e até mesmo eu também comecei a inventar uns efeitos especiais. Nada que eu não sou besta, né? E agora eu ativo o efeito especial oculto ultra raro que apenas eu sei, que me permite juntar todas as minhas 5 pernas do Exódia para poder invocar o poderoso Pernodia. Falando proibido, e aí, vocês chegaram a pegar todas as partes do Exódia? Eu infelizmente fiquei só nas pernas mesmo. Pra quem não tá ligado, que eu acho muito difícil, já que essa carta é praticamente um meme antigo que todo mundo conhece. Exódia era um monstro que era dividido em 5 partes. E caso você tivesse todas as 5 partes na mão, você ganhava o jogo automaticamente. Exato. Obliterar! Algo que não era fácil, já que a chance de sacar todas as 5 partes do Exódia na mão inicial era de 1 para 658.008 vezes. Sim, bem difícil. Só o Yugi sendo um cara cheio de protagonismo no rabo pra conseguir puxar essas cartas, né? Ou um bot muito sortudo jogando contra um youtuber bem azarado. A gente não vai jogar até o final do duelo, tá? É só pra mostrar como a gente vai conseguir poder pegar os dinossauros pernetas necessários pra nossa vitória. Começou... Ah, o quê? Inclusive, eu achava que isso seria algo impossível na vida real, mas até mesmo esse tiozinho aí foi pro Mundial de Yu-Gi-Oh! E invocou o Exódia 2 vezes, na moral. O carinho de felicidade quando ele invoca é muito boa. Inclusive, tinha cada moleque mentiroso antigamente que falava, tenho todas as partes do Exódia, seu rabo que você tem. Você deve ter pegado a imagem no Google, imprimido, grudado num papelão com durex para se iludir achando que tinha carta de verdade. Só eu que fazia isso? Isso de imprimir as cartas era clássico demais. Lembro que depois de um tempo começou a surgir aquelas fancartas, como as cartas do Goku, as cartas de vários personagens, nada a ver com Yu-Gi-Oh! Tipo Seu Madruga. Quem nunca pegou um template vazio de uma carta do Yu-Gi-Oh! Colocou a foto e criou a sua própria carta? A fanbase dos animes antigos sempre produziu conteúdos bem específicos sobre as obras, né? Por exemplo, Dragon Ball tem aqueles vídeos de compilado de fusões aleatórias de todos os Super Saiyajin do 1 até o 1000, dos técnicas mais poderosas de Super-11, do Naruto Akatsuki, do Naruto Akipuden e do melhor vídeo de Naruto já postado no YouTube, na minha opinião, Mala Sem Alça, Vou Sofrer Cabeça. E com Yu-Gi-Oh! Não era diferente. O estilo de vídeo que todo fã de Yu-Gi-Oh! Gostava de assistir eram aqueles vídeos que simulavam pessoas na vida real duelando, que quando eles colocavam as cartas no lançador apareciam os PNG dos monstros flutuando. Aquilo ali
era cinema. Mas voltando à época das cartinhas, chegamos ao que eu considero ser a minha era de bronze das cartinhas do Yu-Gi-Oh! Com o passar do tempo, a qualidade das cartas daquela vendinha foi decaindo. Primeiro elas começaram a vir em inglês. Isso dificultou um pouco, mas até que dava pra desenrolar um pouco, porque eu tentava lembrar de como era o efeito pelo desenho. Começou a vir cartas ainda mais repetidas, principalmente muito herói elementar, mas nada se compara ao que veio logo em seguida. Certo dia, fui na vendinha, comprei uns pacotes e pra minha surpresa veio isso. Dark Magician. E o que foi? É o Mago Negro. Cara, já imaginou que o nome é Mago Negro e é outro boneco? Mentira. Não, mano. Já pensou? Cara, se for é a desgraça. Mano, amigo, é uma tristeza grande. Será? Bora ver. Tá reclamando de o quê? Mago Negro Malvado. Peraí. Sim, começaram a vir cartas que era o nome de uma e a foto de outra. Depois disso aí, eu oficialmente parei de comprar as cartas naquela vendinha. Eu decidi me contentar com as que eu já tinha guardado na minha caixinha de papel. Isso é clássico, velho. Essas cartas que eu comprava todo esse tempo. fazendo as próprias cartinhas pra vender. É porque depois de um tempo... Assim, galera, eu acho, tá? Porque não é a primeira coisa que eu já comprei, igual que o Matheus... Que depois, mano, muda tudo, ninguém tem mais respeito, ninguém que só quer vender. Não se importa com os fãs. Não se importa com o consumidor final. Acho que qualquer pessoa vai comprar e pronto. E aí depois que começa a dar errado, você, ai não, perdeu o hype. Não, amigo, vocês estão vendendo errado. Aconteceu isso, não, aconteceu, sabe por isso também? Eu tinha de Pokémon, aconteceu a mesma coisa. Foi. Na época eu tinha muita febre de Tazo, cartinha, álbum. De Pokémon aconteceu muito isso também. Aí eu ficava, velho, deixa quieto. Na vendinha eram cartas originais, só que da Konami com C de casa. Uma vez meu tio me levou até uma loja que vendia as cartas oficiais, mas um pacote que era tipo esse daqui, segurado por esse simpático senhorzinho que provavelmente ama muito Yu-Gi-Oh! Era tão caro que eu só pude levar uma, e pra piorar, o tamanho do formato das cartas oficiais era maior que o das Tabajara. Então ficava ali 5 cartas oficiais grandona no bolinho cheio de cartinha pequena, tanto que com o tempo, após bater muito pra embaralhar as cartas, né, as bordas das cartas foi machucando e encolhendo. E sendo sincero, eu acredito que muito da popularidade de Yu-Gi-Oh! Naquela época foi por conta dessas cartas alternativas aí. Isso democratizava demais o jogo, bem parecido com o que aconteceu com Beyblade na mesma época. Eu já falei pra vocês que eu já tive uma lendária Beyblade dourada de ferro devastadora de reboco. Só que era difícil arrumar outro coleguinha que jogava, já que esse brinquedo... O legal é aqui, ó. Tu se ligou quem é a fera beat dele ali, ó? A fera beat, meu amigo, é o Hinata. Ai, A fera beat é o Hinata, velho. Meu Deus! Só que era difícil arrumar outro coleguinha que jogava, já que esse brinquedo desgastava muito rápido, o lançador desgastava rápido, e quando o outro moleque aparecia com a nova Beyblade, o outro coleguinha já tinha quebrado a dele. Mas através da criação das Beyblades com tampa de detergente, o anime acabou se popularizando pra caralho no povoado. Havia as Beyblades com bico de detergente e a tampinha de garrafa PET, e havia também aquelas com peças de bicicleta. Claro. Essas aqui eram que separavam os homens dos meninos. E pra vocês terem noção, tinha até torneio dessas coisas na escola. Alguém pedia a bacia de lavar roupa da mãe emprestada, levava pra escola e aí era só alegria. Infelizmente o interesse por Yu-Gi-Oh! Lá no nosso povoado não era tão grande como com Beyblade, até porque Yu-Gi-Oh! Era chato pra caralho pra aprender, e no fim a pessoa aprendia todas as regras pra um cara começar a inventar um monte de efeito especial. Quem tem saco pra isso? Mas mesmo jogando sozinho, Yu-Gi-Oh! Foi muito especial na minha infância, tanto que eu contei da importância dele no antigo vídeo meu. É um vídeo onde eu faço uma homenagem ao criador de Yu-Gi-Oh! Que tinha morrido fazia pouco tempo, e lá eu falava de uma carta que eu gostava muito, não por ser roubado, nada do tipo, eu apenas criei um vínculo com ela. E eu só estou citando isso aqui de novo, porque depois que eu postei esse vídeo, meu querido Neron Dead, o artista que fez no passado essa fanartinha foda pra caralho, ele veio falando que queria fazer um novo desenho meu e queria que fosse algo relacionado a Yu-Gi-Oh! Porque ele viu o vídeo lá e ele achou da hora que eu falei de Yu-Gi-Oh! E foi aí que eu revelei pra ele sobre a carta que eu citei no vídeo, que era o Prometheus, e alguns dias depois ele me apareceu com isso aqui. Um desenho lindo pra caralho do Prometheus,
Matheus e eu numa pose muito foda. Na moral, muito obrigado, Nero. Eu guardo Massa. muito carinho esse desenho que você fez, meu. E eu decidi acabar com essa história bonitinha dessa fanart pra gente ir para o próximo tópico, que na minha opinião é um tópico bastante triste, pois é o tópico da era das cinzas das cartas do Yu-Gi-Oh! Pra mim. Uma era que foi marcada por um acontecimento emblemático da minha infância, algo que eu prometi contar pra vocês desde que eu criei o canal, e hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia que o meu baralho do Yu-Gi-Oh! Foi tirado de mim. Oh, meu Deus. Primeiro de tudo, eu preciso dar um contexto pra vocês. Era sábado à noite e tava com vontade de jogar aquele Dragon Ball Budokai Tenkaichi 6, pra quem não conhece, é um dos melhores Dragon Ball pra PlayStation 2. Já que ele conta com muitos personagens do anime pra você jogar, e um desses personagens era o Android 13. Curiosamente, eu nunca tinha pegado ele pra jogar, e já de cara eu já fiquei fascinado pelas skills dele. Ele invocava uma bola gigante vermelha que os bichos não desviavam. E pronto, joguei com ele a noite toda e fui dormir bem tarde. Nessa época, dormir tarde era tipo 11 horas da noite. Bons tempos. Só que aí aconteceu aquilo. No dia seguinte, bem de manhãzinho, às 5 e pouco da madrugada, e já tava até dando pra ver pelas teias da casa que o sol tava amanhecendo. Meu quarto não tinha porta, e lá do meu quarto eu conseguia ver o espelho que ficava na sala. E naquele espelho, eu juro que enxerguei ele. Mentira. Sim, eu havia sido amaldiçoado pelo Budokai Tenkaichi 3.ex. Tô zoando. O que eu teorizo ter acontecido? Acho que jogar muito próximo da televisão faz mal pras vistas, né? E o boneco azul estouradaço toda hora na tela, acho que faz mais mal ainda, né? E eu acredito que foi isso que causou esse estranho fenômeno ocular nas minhas vistas. Só que eu tive a ideia genial de comentar isso com a minha mãe. E a minha mãe teve a ideia genial de comentar isso com a minha avó. E a minha avó teve a ideia genial. Joga tudo fora. Que é isso, mano? Filho, sua avó chamou alguém pra te ajudar sobre aquelas coisas que você viu no espelho. E foi aí que eu vi uma estranha figura sentada num tamborete da sala. E quem ele é? O padre da cidade, meus amigos. Inicialmente eles pediram pra eu repetir a história do que eu vi no espelho lá. E graças a Deus eu não falei do jogo. Graças a Deus eu não falei do meu PlayStation 2. Começou a perguntar sobre o que eu brincava, o que eu assistia na TV. Pegou um caderno de desenho que eu fazia uns garranchos lá. Ele não viu nenhum problema nos garranchos do caderno. E pra ser sincero, eu sentia que o clima até tinha ficado mais leve, tá? Parecia que tudo ia ser resolvido ali. No máximo ele ia fazer um Pai Nosso, 2 Ave Maria e Deus tire essas coisas da cabeça desse menino. E eu acho que estaria tudo finalizado. Só que foi aí que surgiu um personagem novo naquela sala. Tal qual fosse sumonado do absoluto nada, surge ele, o meu pai. E dando um rápido contexto sobre ele aqui pra vocês, é que ele é palmeirense, motorista de ônibus estressado, com uma personalidade e senso de humor totalmente mudado na infância pela influência do personagem Coxinha de Garras da Patrulha. Mano, um homem não ateu, pai. porém descrente na santidade do homem. Portanto, sua opinião mais moderada sobre aquele padre ali seria... Não vou falar, não. É melhor não falar. Não. E com essa fúria que eu sabia que ele tinha, essa falta de fé no homem que ele tinha, ali ele surgiu provavelmente para confrontar o padre, né? E defender que não havia nada de errado com o seu. Senhor padre, espera aí, Matheus, e aquelas cartas que você compra quando vai pra cidade? De demônio. Agora deu caralho mesmo, viu? E eu sei que meu pai não fez aquilo por preocupação. Ele não acreditava nessas porra de diabo, de cão atentando a cabeça. Ele fez aquilo pra não ter que inventar uma nova desculpa pra não me dar dinheiro pra poder comprar as cartas. Aquilo ali foi uma jogada de mestre. Eu tenho que elogiá-lo por isso. Ali no meu quarto, peguei a caixa de papelão onde eu guardava as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! E depois olhando elas. Mas pra ser sincero, eu nem tava nervoso porque ele não viu nada demais no caderno de desenho, nem no que minha mãe falava, como eu era, que eu era um menino quieto, que eu era um menino iluminado de Deus. Então tava até bem calmo. Eu achava que ele não iria encontrar nada demais naquelas cartas. Ele comentou, rapaz, tem umas figuras aqui meio feias, né? Padre, mas não tem nada demais. Demônio caveira! Demônio caveira! Fudeu foi tudo. Eu até hoje não consegui entender o que foi aquela carta. Ela não só era uma carta antiga do Rei Caveira, traduzida em português, como também com a tradução totalmente verdade. Comum. Não era Rei Caveira, não era a famosa caveira invocada, não. Era Demônio Caveira. Uma carta com a tradução que eu procurei pra caralho na internet, não achei em lugar nenhum. Existe. Parece até que aquela carta foi criada pra aquele exato momento. Ali o clima mudou completamente naquela
sala, um padre mostrando que eu tinha uma carta com o nome de um demônio, e a cara da minha mãe era de: eu não te criei pra isso, Mateus. A cara da minha avó era de: e a cara do meu pai era de: e foi aí que o padre fez a pergunta se eu poderia abandonar aquelas cartas. E sei lá, talvez ele estivesse me testando, eu de repente tá real possuído pelas cartas. Ah, padre, tudo bem, pode ficar com as cartas. Olha do duelo, porra! Eu abaixei minha cabeça quase derrotado. Só havia uma resposta. Se eu falasse não, só iria confirmar que eu tinha uma influência mística para aquelas cartas. Gente, só que aí eu saquei a minha última carta. Uma sabedoria nunca antes vista veio na minha cabeça e uma resposta saiu com a total convicção. Meus pais gastaram muito dinheiro com essas cartas. Jogar elas fora seria injusto demais com eles. Apelo ao financeiro da família. O reconhecimento do valor que aquelas cartinhas tinham, não pelo amor à série, mas sim ao dinheiro suado que os seus pais lhe deram para dar aquela diversão. Garoto. Foi uma jogada de mestre. Eu havia dado checkmate. O padre não teria mais como me dar uma resposta aqui. Tudo bem, eu compro as cartas. Mentira, Sim, o padre comprou. O padre comprou meu baralho do Yu-Gi-Oh! Isso foi inacreditável. Ele gastou dinheiro suado do dízimo, até da minha avó, pra comprar um deck do Yu-Gi-Oh! Pra descartar depois ou pra ele queimar. Não, meus amigos. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que secretamente aquele padre... Ou vocês acham que a igreja não incentivava a queima de decks das crianças pra eles terem todo o monopólio das cartas mais raras do Yu-Gi-Oh! Incluindo até mesmo a minha raríssima carta Demônio Caveira. Que nem existe, falar né? dessa história me deixou um pouco emotivo. E eu sei que vocês querem saber quanto foi. Na minha cabeça, inicialmente, eu pensei em cobrar tipo R$100, que é o valor que eu considerava ser algo caro. Mas como era um menino bom, com medo de ir pro inferno, porque eu cobrei mais caro pra um padre, eu fui lá e falei: quinta, padre, fiz mais barato. E dessa forma ele pegou minha caixinha com as cartas, botou no fundo do carro e seguiu viagem. Ele acompanha. Tchau, padre. Vai Passa pra cá, embora, carniça. Na época eu achei que tinha dado azar, mas anos depois eu descobri que outras pessoas também perderam seu deck do Yu-Gi-Oh! Mais que isso, que no Brasil ocorreu uma grande perseguição a Yu-Gi-Oh! Perseguição essa que falaremos agora. Já não é de hoje que obras de ficção são acusadas de serem uma má influência para os jovens ou até mesmo de motivações de atitudes criminosas. Assassin's Creed. Em 2003, o nome Yu-Gi-Oh! Ficaria eternizado não apenas na mente das crianças, como também dos seus pais, por conta desse que sensacionalista. Gilberto Barros. Eu considerava essa história do Gilberto Barros com Yu-Gi-Oh! Uma mentira, algo que a internet tinha criado e que todo mundo fingiu que assistiu no dia. Tipo o Super Saiyajin 3 no 11 de setembro. Principalmente porque o que aconteceu comigo, da história que eu contei do padre, não teve nada a ver com esse programa. Foi uma interpretação que ele teve. Até que certo dia surgiu um corte de uma entrevista do Gilberto Barros na internet comentando sobre esse dia, confirmando que ele realmente aconteceu. A carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre aspas, da imprensa japonesa. E eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo, e a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo, e eles começaram a crescer o negócio. Até a tal da carta que mandava matar o pai, não é isso? Isso significava que agora o programa deixava de ser voado, porém não havia filmagens dele, então ele acabava se tornando uma Lost Media. E de longe a Lost Media brasileira mais procurada da história. A comunidade Lost Media no Brasil é muito dedicada, e acredita, eles buscaram isso em todos os cantos, desde sites obscuros antigos da internet, blogs ou até mesmo vídeos antigos do YouTube, e nada de achar. Isso só queria dizer uma coisa: não existia conteúdo desse dia postado na internet, e daí que surgiram as comunidades atrás de fitas caseiras que talvez alguém tivesse gravado esse dia. E essa procura continuou por longos e longos anos, que parecia que nunca iriam encontrar, até aquele fatídico dia. No dia 14 de novembro de 2024, a internet parou, pois o programa do Gilberto Barros falando de Yu-Gi-Oh!, aquele que estava perdido há todos esses anos, havia sido encontrado. Não porque alguém pagou milhões de reais pra banda e pra liberar pro público, não porque alguém encontrou uma fita perdida jogada em algum canto, não porque acharam em um blog obscuro da Deep Web. Não, o programa estava publicado desde 2010, há 14 anos atrás, em nada mais, nada menos que o YouTube.
Isso aqui chocou todo mundo, porque o quanto essa parada foi procurada em todos os confins da internet não foi brincadeira. E aparentemente pela época, por falta de tags no vídeo, por falta de descrição. Verdade, não dava pra achar. Vídeo muito bem chamativo, Debate Card 01. Parece aqueles títulos que eu botava na época do Shingeki, né? Arapuca lança trovão. Aparentemente essa soma de fatores colocou esse vídeo numa área invisível do YouTube, só sendo encontrado por buscas extremamente precisas. O Debate Card 1 não foi a única gravação achada nesse canal. Havia também o Debate Card Introdução e também o desenho Violência Leão. Pois não houve apenas um programa tocando em Yu-Gi-Oh!, mas sim uma série de programas tocando outros card games e até desenhos. E agora falaremos deles aqui. Estão sendo treinadas por esse baralho. Cassino! Debate Card 1 aparentemente é um dos primeiros capítulos dessa saga do Gilberto Barros. Ele já inicia o vídeo com um longo monólogo falando sobre os bilhões de dólares que o Yu-Gi-Oh! Faz. E não é mentira, Yu-Gi-Oh! Estourou pra caralho até hoje. Tanto que ele entrou pro livro dos recordes como o card game mais jogado do mundo. E após esse monólogo ele finalmente inicia o programa. Uma reportagem se inicia mostrando que Yu-Gi-Oh! Já entrou dentro das escolas. Mais que isso, que depois de Yu-Gi-Oh! Os alunos começaram a ter comportamentos bem suspeitos. Mas por trás dessa simples brincadeira, eles aprendem estratégias com vocabulário nada convencional. Quando qualquer carta derrota elas vão pro cemitério. As escolas chegaram ao ponto de proibir os duelos de Yu-Gi-Oh! Embora eles tivessem acrescentado outras atividades até mais úteis para as crianças. Isso foi legal. Mas aí chegamos a um dos grandes protagonistas dessa saga, Gustavo. Um simples duelista mirim, que nem eu ou você foi um dia. A mãe dele falou que o programa do Gilberto Barros finalmente trouxe uma luz para uma dúvida que ela estava tendo, já que o Gustavo estava apresentando comportamentos extremamente anormais para um irmão. Mano, peraí, mano, é exatamente isso. Antigamente já existia clickbait, fake news sempre teve, só que não tinha o nomezinho que é hoje. Não tinha aquelas thumb chamativa, título chamativo, não tinha igual no YouTube hoje ou em outra plataforma de rede social. Era tudo na televisão. Era justamente com esses apresentadores. E aí os repórteres iam no mesmo negócio. Mano, tipo assim, eu fico com vergonha de ver um negócio desse aqui. Mano, aquela vergonha alheia. Aí, tipo assim, aí coloca aquelas frases impactantes. Tudo, né? Os pais. Aí coloca aquelas frases impactantes. Meu Deus, ele está se perdendo por conta do baralho. Jogando dentro de casa assim, ó. Bora. Cara. O menor chutando o maior, saindo no tapa. Mas esse é literalmente o comportamento de um irmão médio brasileiro, moça. Que argumento fraco é esse? Olha aí, agora ele tá jogando Forbidden Memories no PlayStation 1. Quero saber que argumento vocês vão dar agora pra dizer que esse menino tá sendo mal influenciado. Vou matar, vou matar. Aí tu lascou com a gente, Gustavo. Após isso, o Gilberto explora esse trecho aí com o maior prazer do mundo. O que a criança fala quando tá jogando videogame? Pronto. E em seguida confirma com o teólogo. Teólogo Alexandre Farias Torres. Estas cartas ensinam magia negra, teólogo. Sim, sem dúvida. Essa parte aqui é muito viajada. Que os caras falam. Ensina a criança a resolver os seus problemas no duelo, na força do braço. E isso nós estamos podendo ver no trânsito. Onde que Yu-Gi-Oh! Tem a ver com trânsito? Pera aí. Estão sendo treinadas por esse baralho. Vai, DJ! No segundo vídeo, algo parece errado. Meu Deus! Ele parece bem mais bravo. Ele falou que recebeu diversas críticas por e-mail, estamos falando de 2003, viu? E eu acho tão engraçado quando ele fala que falaram que ele exagerou no programa, né? Que não foi bem assim, e ele sai todo puto falando. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. E tanta carta de Yu-Gi-Oh! Realmente intimidador e o cara me puxa um palhaço místico. Mas pra surpresa de todos, finalmente tivemos uma resposta. Uma resposta que todas as crianças da minha geração procuraram. Por que essa perseguição toda ao Yu-Gi-Oh! Foi por pauta fresca pra dar audiência? Foi pra tentar atacar os desenhos da emissora concorrente? Não, meus amigos. O motivo foi, na verdade, bem mais pessoal. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. A falta disso causou um efeito borboleta inacreditável que mudou completamente a história de Yu-Gi-Oh! No Brasil. Vá tomar... Estão sendo treinadas por esse baralho. Que delícia.
delícia! Desenho Violência Leão, um pequeno spin-off da saga do Gilberto versus Yu-Gi-Oh! Um capítulo que ninguém lembrava de ter existido, já que aqui o Gilberto se distancia um pouco do Yu-Gi-Oh! E passa a criticar outros desenhos, que por uma grande coincidência do destino também passavam na TV Globinho. Nada mais, nada menos do que Dragon Ball Z, que de acordo com o jornalista, um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. Vamos, esmague ele como se fosse uma barata nojenta. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. Esmague-o como uma Evita, barata. Gilberto. Evita falar desse Dragon Ball aí, porque a gente parou de transmitir ele tem só uns dias. Muda de assunto aí. Cassino! Esse trecho esclarece aquele mal entendido daquele corte que tinha na internet do Gilberto falando do programa do Yu-Gi-Oh! Dele falando que havia uma carta do Yu-Gi-Oh! Que mandava matar o pai. Mas provavelmente ele confundiu essa cena do Dragon Ball, que nem passava na TV, era do filme do Tarles, e misturou com as cartas do Yu-Gi-Oh! E ela achou que as duas eram uma só. E com isso encerramos essa inesperada trilogia de vídeos. Esses vídeos são Ele não bem sabia o tristes, que ele tá Porque dizendo. mostram como um preconceito bobo pode destruir a infância de toda uma verdade. geração. Mas eu vou admitir aqui que eu me senti muito feliz assistindo esses vídeos. Acho que como passou muito tempo que a gente tava esperando por essas filmagens, acabou que a gente criou uma expectativa, né? Vale ressaltar que esses trechos não representam 100% dos programas ainda. A comunidade Lost Medias do Brasil tá atrás dos outros trechos perdidos, e é importante que eles sejam encontrados, até para fins de estudo, né? Para mostrar como naquela época os programas de TV tinham um poder inacreditável na vida das pessoas. Já não bastando as cartas sendo queimadas pelo Brasil todo, escolas proibindo o jogo no recreio. Curiosamente, um tempo após esses programas aí, o próprio Ministério da Justiça acabou reclassificando a faixa etária de Yu-Gi-Oh!, tirando ele de livre para todos os públicos, 14. E colocando ele como proibido para menores de 12 anos. Na época, programas assim só podiam ser transmitidos a partir das 8 horas da noite, e esse foi o motivo do Yu-Gi-Oh! Ter parado de ser transmitido na TV Globinho. Foi por isso! Anos depois, Yu-Gi-Oh! GX conseguiu passar na TV Globinho. Eu acho que é porque a história dele é bem mais levinha, né? Ele conseguiu bem fugir mais fácil dessa fama de baralho do capeta. Satanás! Um monstro Satanás? Cada monstro com Satanás no nome ganha 1000 pontos de ataque. Parece que a sorte favoreceu o Satanás. É nada não, vovó! É nada não, ó. Clássico. Cara, é verdade, eu tinha esquecido desse baralho, desse deck. Cara, muito bom. A experiência do Matheus aqui é muito parecida com a minha. De jogar, de colecionar, de tudo isso. Só não desse negócio de queimar. Eu me desfiz das minhas. Eu acho que eu vendi a maioria e as pod eu joguei fora mesmo. Não foi de, ai meu Deus, eu vou queimar as caras. Não, mas cara, antigamente era complicadíssimo. Hoje, a galera, até hoje em dia é. Se você for parar pra ver essas notícias aí, quando acontece alguma coisa, culpam o jogo, culpam um desenho, culpam um filme. Porque é bem mais fácil jogar a culpa nisso tudo do que ir realmente atrás do problema, a raiz que fez tudo acontecer. É bem mais fácil você jogar a culpa nas outras coisas. E não é de hoje. Um grande exagero. É exagero, né, velho. Naquela época a gente era feliz. É isso, antigamente a gente era bem mais feliz. Hoje em dia sai uma coisa ou outra, mas antigamente saía muita coisa e a gente se apegava, né? Porque, enfim, passava tudo na televisão, não tinha internet, então a gente sempre abraçou muito. Acho que é por isso que hoje em dia o Brasil é considerado um dos maiores consumidores de anime, de filme, porque mal tinha, aí quando começou a ter, a gente consumiu direto. Massa demais, Matheus. Gostei muito do vídeo, principalmente essa parte aqui da tua história, do que aconteceu contigo, conseguiu retratar muito bem, ficou muito engraçado, meu Deus do céu. E se você também tiver tido uma experiência parecida, deixa aí nos comentários, cara, porque eu acho que todo mundo dessa época aqui tem uma resenha muito boa. Meu Deus do céu, então galera, é isso, estamos por agora. Até a próxima.